Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos uma peça também de verão, a nossa mala Low, super fofinha. Olhem só estes detalhes, uma mala saco, não é? Porque ela é toda ampla, toda aberta na parte de dentro. O tamanho está perfeita para usarem de mão para passear, para irem beber um cafezinho, ir a um restaurante, irem passear assim à beira-mar. Eu acho que fica maravilhoso, é uma peça bem chamativa de verão. Este painel eu fiz no material Dunas. Claro que temos outros materiais que vocês podem escolher, por exemplo aqui o Caribo, o Prada, a Napa, o Dolo, o Nylon, algodão, bombazinho. Dá para vocês escolherem o material que vocês mais gostem e aplicar aqui na nossa mala. Vão ver vários padrões disponíveis no nosso site, ou então se quiserem fazer encomenda também podem mandar mensagem para a página WhatsApp. E então esta é a nossa mala de hoje. Vamos então para os materiais. Então, os materiais que vamos utilizar hoje é, na parte exterior eu imprimi no Dunas. Claro que vocês podem usar a impressão no material que desejarem. O Dunas tem este efeitozinho de gravação. Temos o Caribe, Prada, Napa, Doll, Nylon, bombazina. Se quiserem algodão também dá, por isso temos várias opções para vocês escolherem o exterior ao vosso gosto, tá bem? E o painel, então, os espelhos precisamos 2 vezes o exterior. Neste caso eu estruturei os dois com FOAM, quem quiser pode estruturar com TNT também, faz o mesmo efeito. Precisamos de mesma medida 2 espelhos para o forro. Neste caso eu estou a usar a tela impermeável ou Bagum estampada, neste caso também em tons de verde. Vamos precisar do nosso fundo, uma vez no exterior, já estruturado, TNT ou FOAM como eu, e uma vez o forro na mesma medida. Vamos precisar de, neste caso, das alças. A minha peça que vou fazer é com este tipo de alça de bambu e já vem também impresso 2 tiras para que vocês possam aplicar aqui nas alças para prendermos. Eu vou usar vivo na parte do fundo, este em tons de bege, é opcional, eu gosto de ver porque fica mais arredondado e ajuda na estrutura, e para isso vou usar uma tirinha do próprio Dunas para fazer o acabamento ao vivo, e depois para finalizar o fecho vai ser com botão o nosso fecho, ou seja, não vamos usar nem zíper, fecho ou outro tipo de peça. Eu vou usar o botão ímã com acabamento em rebite. Claro que vocês podem colocar em fecho, podem colocar botão de pressão ou um botão Ritas ou de camo. O que vocês gostarem mais podem aplicar nesta peça, tá bem? Este é todo o material que vamos precisar, por isso vamos então agora para o passo a passo. Antes de começarmos a aula, só para dizer que eu esqueci-me de dizer, nos materiais precisamos também de viés para fazer o acabamento. Eu vou usar um viés Bonion, vocês podem usar o viés da própria tela, ou um viés comum, ou um gorgurão, o que vocês gostarem mais de trabalhar. Eu vou usar o marfim do viés Bonion. Então agora, para começarmos a nossa peça, eu peguei numa das tiras da minha alça e na alça de bambu. Vamos fazer aqui 2 marcações. Da ponta para aqui vou marcar 2 cm e da ponta para aqui vou marcar mais 2 cm, está bem? Coloquei uma fitinha dupla face em cada canto, que eu acho que é mais fácil para nós dobrarmos e colar logo, para não ficar solto. Ou seja, eu tirei a fita e dobrei e marquei até ao risco, está bem? Desta forma, assim. Fazem o mesmo deste lado e dobram até à marcação do risco dos 2 cm, desta forma, assim. E agora vou fazer aqui 2 costuras à beirinha, só mesmo para não corremos risco que isso descole e depois fique solto na alça. Então é só mesmo para ficar aqui bem preso. Então faço aqui 2 costuras à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim.
Feito então as duas costuras, fica garantido preso aqui na parte de baixo. Como a minha largura desta alça é de 12, ficamos também assim com 12 e com o acabamento aqui na lateral. E agora é só dobrar ao meio, desta forma assim, vão ver? Vai ficar desta forma e vamos fazer aqui uma costura à beirinha só para prender aqui o tecido à nossa alça, tá bem? Uma costurinha à beirinha aqui então na parte de baixo. Vai ficar então assim, desta forma a nossa alça. Vão fazer este processo também na outra alça do outro lado. Agora eu peguei num dos meus espelhos da parte exterior, ok? No meu caso não tem ordem o padrão, de um lado ou do outro é indiferente a flor ficar, mas se o vosso padrão tiver ordem e aqui for a parte de cima, é na parte de cima que vamos dobrar ao meio. Eu já fiz um pequeno pique aqui com a tesoura para achar o meu meio e é onde vamos colocar a nossa alça. Eu como agora já aprendi e não consigo dobrar para achar o meio, eu fiz uma marcação no meio, por isso ele tem aqui 12 centímetros, eu fiz aqui uma marcação de 6 só para saber onde está o meu centro e vou juntar direito com direito, marcação com marcação e vamos fazer uma costura à beirinha. Eu até vou prender aqui com uma molinha só para ele não fugir do lugar. E vamos fazer aqui uma costura à beirinha na parte de cima. Fazem isto tanto no espelho como no outro. Já coloquei então a alça nos dois espelhos. Agora vamos juntar direito com direito, desta forma assim, as alças juntas. E vamos fazer aqui duas costuras, só aqui na lateral. Uma costura pé de máquina, à margem de calcador de meio centímetro e outra costura aqui também nesta lateral. A parte de cima e a parte de baixo ainda não é para costurar. Se quiserem podem prender com uma molinha, se for mais fácil para vocês, e fazem então a costura. Feita a costura então aqui nas duas laterais, agora eu vou fazer o mesmo processo que fiz aqui, vou fazer no forro, ou seja, vou juntar direito com direito, forro com forro e vou fazer também a costura nas duas laterais, fazendo retrocesso no início e no fim. Faço a costura pé de máquina de um lado e outra costura deste lado, o mesmo processo exterior que fazemos no forro. Feito então as costuras também na parte do forro, eu vou virar para o lado direito o nosso forro e vamos encaixar agora por dentro do nosso exterior. Ou seja, eu vou abrir aqui o meu exterior, vou encaixar cá dentro o meu forro. Tenham só agora atenção, juntar costura com costura, ok? A parte exterior com o forro, juntamos a costura de um lado e depois também juntamos a costura do outro, deste lado aqui também direitinho costura com costura. E agora eu vou distribuir molinhas por todo o lado. Esqueci-me de dizer, eu estou a fazer na parte de cima, tá bem? A parte de baixo é para estar solto, na parte de cima é que estamos a fazer esta parte de prender molinhas a toda a volta. Presa as molinhas, agora eu vou fazer a costura a toda a volta, ou seja, eu vou pegar assim, vou costurando e vou rodando a nossa peça para costurar aqui a toda a volta. Uma costura pé de máquina à margem de calcador, tá bem? Tenham atenção se a alça está bem esticada para fora, não está aqui para não partir-vos a agulha. Vejam só se a alça está bem esticadinha e fazem então uma costura aqui a toda a volta na parte de cima. Costura essa, costura pé de máquina à margem de calcador. Costura feita a toda a volta. Agora vamos virar para o lado direito da nossa peça, com a parte do exterior para fora.
Já virei para o lado direito, aproveitei, já estiquei o forro para trás e o exterior para a frente e prendi com umas molinhas a toda a volta, só mesmo para o forro ficar bem assente na parte de dentro e o exterior por fora. Agora eu vou fazer uma costura à beirinha aqui também a toda a volta, para prendermos então o nosso exterior ao forro e para isso tenham só atenção à alça, a alça tem que ficar sempre para fora. Tá bem? Para não costurarem, né? Só que eu gosto de fazer o exterior, ou seja, eu gosto de costurar o exterior para cima. Então, eu com calma vou fazer aqui a costura, vou girando, tá bem? Mas sem prender aqui a parte de trás, tá bem? Desta forma, assim. Eu gosto de começar a costura num cantinho para que a emenda fique assim num canto e não fique aqui no meio da nossa peça. Então, agora só fazer a costura à beirinha, ter atenção que o forro está bem para trás e o exterior para a frente, está bem? Já fiz então aqui a costura a toda a volta na parte de cima. Agora aproveito na parte de baixo e vou fazer também uma costura à beirinha para prendermos o nosso forro ao nosso exterior. Para isso eu prendi só na parte da costura, uni o forro com o exterior dos dois lados e agora vou fazer novamente aqui só uma costurinha à beirinha para prender então o nosso forro ao exterior, porque assim vai ser mais fácil depois a aplicação na parte do fundo, estando ele já preso o forro com o exterior. Só mesmo a costura à beirinha aqui para podermos prender os dois materiais. Costura feita, agora vou reservar um bocadinho os nossos espelhos, que agora vamos trabalhar a parte do fundo da nossa peça e para isso peguei o exterior e o forro. Vou juntar avesso com avesso para que o nosso forro fique para fora e o exterior também. Vou só prender aqui umas molinhas porque como o molde está na mesma medida o exterior e o forro, é mais fácil prender umas molinhas para não fugir do lugar, desta forma assim, e vou fazer uma costura à beirinha para prender então o meu exterior ao forro, ou seja, uma costura aqui a toda a volta à beirinha e depois corto algum excesso que tenha de forro a mais, aparo para que fique preso então o nosso forro ao exterior. Já está então o nosso forro costuradinho. Eu aproveitei, dobrei ao meio, fiz já um pique de um lado e do outro com a tesoura só para achar o meio dos dois lados. E agora numa das partes, vou por exemplo colocar aqui, eu vou aquele tirantezinho que eu disse que mais ou menos 3 cm do próprio material, vou juntar direito com direito e vou fazer aqui uma costura à beirinha. Centrei naquele meio que fizemos o pique. Já troquei o calcador para o calcador de vivo, tá bem? Se não trocam agora, não há problema nenhum. E agora vamos colocar o vivo. Para quem não quiser colocar o vivo, passa este passo à frente, tá bem? Da colocação do vivo. Agora vamos juntar o vivo aqui no nosso fundo. Já sabem, canudinho sempre para dentro e a parte lisa é onde vai contornar a toda a volta. Uma ferramenta que eu gosto sempre de usar quando estou a colocar o vivo é este agulhão, porque acho que facilita bastante estarmos a costurar e segurar com o agulhão para não costurarmos os dedos, para não ficar assim tão próximo da agulha e haver algum acidente. Assim temos o agulhão que ajuda a segurar o material e temos distância suficiente da agulha. Então vamos lá fazer a costura. Já costurei a toda a volta, cortei, agora é só virar para o lado direito e voltar a costurar aqui por cima para fazermos o acabamento ao vivo. Agora vamos pegar nos nossos espelhos novamente e aqui na parte de baixo vamos juntar costura aqui das laterais com costura, só para nós conseguirmos achar o meio da nossa peça. Vejam bem onde está o meio, assim. E agora vou fazer um pique aqui em baixo de um lado e depois do outro
para que agora consigamos encaixar o nosso fundo. Agora deste lado também. E assim já fica o meio desta parte. Nós já tínhamos achado o meio do fundo para podermos encaixar. Para isso agora vou virar para o lado do avesso o nosso espelho. E vamos então juntar os picos com picos, ou seja, a parte exterior fica para dentro, o forro fica para fora e vou juntar o pique com pique, do fundo com o espelho e vamos fazer isto de um lado do espelho e agora do outro lado do espelho. E agora vou prender molinhas a toda a volta da nossa peça para prender as molas e prender o nosso espelho ao fundo. Molinhas presas a toda a volta. Agora só costurar com calma. Vamos costurar então a toda a volta com o calcador de vivo. Já sabem, com a ajuda do agulhão, vamos costurando devagarinho e rodando a toda a volta, tá bem? Costura feita, agora só falta colocarmos o viés, ou seja, o viés que eu estou a utilizar é o viés com vinco ao meio, ou seja, eu só vou encaixar aqui onde eu já costurei, não é? E voltar a fazer a costura a toda a volta e já vos venho mostrar a peça pronta. Viés colocado, agora vou só virar para o lado direito para vos mostrar a peça. E assim ficou a nossa peça. Digam lá que não fica assim maravilhosa agora para usarem este verão. Acho que a medida está perfeita. Como eu disse no início, era para colocar nos materiais o botão. Acho que dispensa completamente o botão, porque ela realmente fica lindíssima desta forma. Espero que tenham gostado desta mala. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, subscrever ao canal se ainda não subscreveram e ativem o sininho também para receberem todas as nossas notificações. Espero que tenham gostado desta aula e até uma próxima!